Fala, turma! Estamos começando mais um Wisecast. Eu me chamo Leonardo Eu sou o Rodrigo Lauredo. e somos fundadores da Odontorize, uma empresa especializada em captar paciente para a clínica odontológica. Meu irmão, Mais uma vez. um Glória grande a Deus, prazer estamos compartilhar aqui. essa mesa abençoada com você, para trazer conteúdo, para ajudar dentista, ajudar empreendedor. E hoje a gente está aqui com o Dr. Marcelo de Carvalho. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar novamente esse convite. Muito obrigado, estou extremamente satisfeito e muito realizado em estar aqui mais uma vez. É sinal que a nossa parceria está dando certo e vamos colher grandes frutos por aí. Vamos para 3 anos, né? 3 anos 3 já, anos, cara. né? 3 anos já. Você É isso aí, como cara. passa rápido, né? Passa rápido. E é assim, pra gente, cara, aqui no podcast, eu acho que depois o Rogério veio aqui 2 vezes e você tá sendo Isso, a segunda a segunda pessoa vez. a estar sentando aqui com a gente pela segunda vez para trazer conteúdo. A gente teve 2 horas ali no primeiro podcast, a gente contou um pouco da tua história e tudo Sim, mais. sim. Só que hoje a gente quer fazer diferente. Hoje a gente quer falar sobre técnica, a gente quer ajudar dentista. Perfeito. A gente quer falar ali sobre a lente em resina, a gente quer falar sobre o mercado odontológico. E já para começar, eu quero já largar uma bomba na tua mão aqui, cara. Vamos lá, 2020 para cá, a gente teve um boom, né, de muitos dentistas, tanto paciente entendendo, conhecendo esse tratamento estético, mas muitos dentistas também se especializando, muito dentista ganhando grana, muitos fazendo caca também por aí. Nossa. E foi um boom, né, cara? Sim, Lente sim. em resina de 2020 para cá. Eu queria entender de você, agora em 2026, onde que o ponteiro tá indicado, o que você tem achado aí? O cara que tá formando agora ainda vale a pena se especializar? Qual que é teu parâmetro para esse ano? Vamos lá, olha. Para ser bem franco com você, sim, realmente existiu um boom aí com as lentes em resina. Não tem como... É inevitável você não ter visto isso. Eu acho que depois da pandemia também teve um boom, agora muito mais. De fato, sim, houve esse aumento, porém está muito relacionado esse aumento com a rede social, né? As facetas, a procura, então os pacientes procuram mais, as pessoas estão procurando mais. Então, a rede social impulsionou isso e está cada vez mais impulsionando. Verdade. Tá? E a procura por estética é em consequência. Hoje, a maioria das pessoas estão insatisfeitas com algo. E o sorriso é um fator primordial. Não tem como hoje você dar um sorriso para uma pessoa e não notar o dente dela. Então, óbvio que a rede social aumentou e, consequentemente, a procura vai ser sim, vai continuar no auge aí. É claro que o dentista que tiver uma boa técnica, uma boa adaptação, um bom manejo, com a forma que ele trabalha, sim, ele vai ter o espaço dele, consequentemente, isso vai validar o trabalho dele. Sim, Então, com certeza, o dentista que tiver uma boa adaptação com a técnica e uma boa execução, tanto com a equipe quanto com a responsabilidade, dar sempre o seu melhor, sim, vai ter um grande espaço. Legal, cara. Bom demais. E você hoje é uma grande referência, cara, né? Você está num lugar super concorrido, que é na Avenida Paulista. Toda vez que a gente vai na tua clínica, a gente toma um choque, né? Que a gente fala, cara, a gente sabe que é aqui, a gente sabe que é movimentado, mas quando a gente tá lá, que a gente sente aquela energia, aquela vibração, a gente fala, irmão... É um mundo particular ali, né, cara? É muita gente. Como que a gente consegue botar essa cacetada de paciente aqui dentro? São muitas pessoas. Cara, assim, é incrível o trabalho que você faz ali como negócio, né? Não só a técnica em si, mas como negócio. E como que você vê, cara, 26 hoje como um negócio? A lente em resina como um negócio. A técnica, a gente tem ali o dentista, ele vai atrás ali, vai buscar, se aperfeiçoar, fazer uma técnica legal. Até porque de 20 para cá já tá tendo a era do retrabalho, que você manda bem pra caramba, né? Cara, Você retrabalho é o que mais tá tendo, né, atualmente. Você tem Sim, consertado muita cagada por aí, né? tem muito trabalho, tá? Por falar em 2026, acredito eu que nós estamos entrando numa nova era de uma odontologia estética mais madura, né? As pessoas estão mais conscientes, então é inevitável o paciente ele ser mais criterioso, o paciente ele tá chegando com mais sabedoria, né, do que ele quer, do que ele almeja, do que ele não gostaria no sorriso dele. Então, 2026 a gente está entrando nessa fase, né? E a gente está entrando também, 2026 vai ser o ano totalmente da questão de uma nova... vamos surfar novos... Vamos surfar, não. Vamos... uma palavra...
Você acha que vai ser Vamos mergulhar numa nova tendência. Menos exagero e mais naturalidade. Concordo então, contigo, eu cara. acho que esse ano vai ser Cara, o primordial. Eu fico me questionando muito isso. Antigamente, quando começou esse boom, 2020, 2021, cara, todo mundo queria colocar o brancão, o BL1. Eu Cara, quis, eu fiz, cara. É, Meu irmão não deixou, mas eu queria Eu o lembro uma brancão. vez, há muito tempo, quando a gente conversou, tu falou assim, não, cara, bota brancão mesmo, bota mais branco e tudo mais. Porque eu acho que todo mundo achava aquilo realmente muito bom. Sim, sim. E aí parece que a cabeça de todo mundo mudou. É porque todo mundo, na verdade, acho que queria... Não era só consertar o sorriso. Queria mostrar Queria que tem aparecer. lente. O sorriso está muito associado à questão de mostrar que você está podendo transformar o seu sorriso e que você fez aquele procedimento. Sim, sim. E hoje, 2026, é essa nova tendência. É menos exagero e mais naturalidade. As pessoas viram que realmente a naturalidade nunca sai de Sim. moda e realmente é o que faz sentido. Cara, Verdade. eu tenho a sensação, não sei se vocês vão concordar, que hoje as pessoas... Hoje não, né? Antigamente as pessoas estavam colocando lente ou até fazendo harmonização pensando só em ângulo para tirar foto. Sim, Tipo assim, deixa eu fazer um procedimento aqui para ver se eu vou ficar bem numa foto ou se eu vou ficar bem no Instagram. Tanto que quando você ia ver vídeo de uma pessoa ou ela reagindo de maneira mais natural, o negócio ficava meio esquisito. Sim, Mas não, para sim. foto fica É perfeito. verdade, cara. Nunca tinha pensado Percebeu nisso. nisso? Verdade. Você já viu uma pessoa assim, ó... Quando você vê uma pessoa extremamente harmonizada, aquela harmonização que Sim. é tchan, né? Padrão. Aquela padrão de 22, aquela harmonização de 22 e lente de 2022. Sim. No Instagram, em foto, fica bonito. Fica bonito. Mas pessoalmente o trem fica... Não, e a maquiagem contornando para dar o... Pessoalmente o negócio fica esquisito mesmo. Sim, Realmente, sim, não tinha parado pra... E a resina, né, é muito importante sempre ressaltar que o profissional ele tem que ter um olhar mais crítico, né? Ele tem que ter um olhar mais clínico, tá? Sempre ver se realmente o paciente está necessitando daquele procedimento, porque às vezes a pessoa só quer ter o dente branco, Sim. né? E às vezes nem tem indicação do procedimento. Então, cabe o profissional fazer essa filtragem, né, de identificar, olha, para você é melhor isso, melhor aquilo, do que simplesmente satisfazer a vontade do paciente, sendo que ele nem tem indicação para aquele procedimento, mas ele tem intenção de mostrar que está com a resina. Legal, cara. E como é que você faz, ou como é que você fazia no início, quando chegava um paciente que talvez não tinha uma indicação para fazer, mas ele insistia, queria muito colocar lente só por desejo mesmo, não necessariamente por necessidade. Como que você trata isso? Tá. Eu tratava isso melhor. Tá, para ser bem franco com você, antes, na época do brancão, né? Uhum. A gente ia fazendo, simplesmente ia fazendo. Sim. Tá. Tinha uma filtragem ali, o paciente tem uma arcada favorável para o procedimento, vamos fazer. Certo. Óbvio que tem essa linha de ética de saber o que indicar ou não, mas na maioria dos casos a gente simplesmente ia fazendo. Porque era uma coisa que se eu não fizesse, sinceramente, ele ia fazer com outro colega. E aí acabava que, não, vamos fazer, vamos querer te ajudar, é assim, assado, mas fazia da melhor forma possível. Claro. E eu sempre dei o meu melhor nos meus casos. Mesmo sendo uma resina que as primeiras, a época do brancão lá, era uma Sim, resina sim. mais grossa, não tinha tanto detalhe e textura, mas a gente sempre fazia. Entendi. E, cara, assim, o que quando a gente para pensar hoje num dentista que o cara tá com 1 ou 2 anos de formado, ele quer trabalhar com lente, qual que é a importância desse cara já entrar no mercado com uma boa técnica? Com uma boa técnica. Eu acho que é de extrema importância, né? Um profissional que ele ameja ou que ele tem uma boa técnica, com certeza ele vai se solidar no mercado, né? É claro que a técnica não é tudo, a resina por si só, a estética por si só, voltada para lentes em resina, o profissional ele precisa ter um tempo ali com a técnica, ele precisa praticar, ele precisa treinar, isso não é da noite para o dia. E com certeza ele vai ter um futuro muito brilhante se ele exercer de fato uma técnica. Tá? Hoje eu vejo muitos profissionais que estão começando a fazer resina que às vezes não tem o conhecimento, às vezes não quer, tá? Mas o profissional que ameja ter sucesso no futuro, consequentemente, ele tem que ter uma boa técnica. O que é classificado? Eu fico muito curioso. Todo mundo fala assim, eu tenho uma técnica X, eu tenho uma técnica Y. Cara, o que é uma técnica quando a gente fala de lente resina? O que classifica uma técnica? Que a pessoa tem uma técnica? Tá. Eu vou falar por mim. Tá? Fala para um leigo que, Tá. não entende
que não fez faculdade de odontologia. Tá, perfeito. Hoje nós temos uma técnica na clínica, eu foco muito em naturalidade, eu acho que a maioria dos meus pacientes buscam isso, tá? Sim. E no começo eu não tinha um nome específico de técnica. É claro que quando você está começando, você vai fazendo vários cursos, você vai se aperfeiçoando, pegando um detalhe aqui de um profissional, de outro. Por exemplo, eu na minha técnica eu utilizo muito um pincel. Tá? E esse pincel, eu não comecei a usar ele no começo. Tá? Eu peguei dicas de outros profissionais que eu fiz o curso. Sim. E nisso, óbvio que eu vou trazendo toda a minha referência. Então, quando eu falo a minha técnica, quer dizer que técnica de pôr resina, camada de esmalte, dentina, um termo mais específico, todo mundo sabe colocar. Uhum. Mas questão de detalhes e acabamento, isso é muito individualizado. Então, quando eu coloco a minha individualização naquele caso, Sim. né, eu torno ele meu. Então, de fato, eu tenho a minha técnica, porque eu trago isso para o meu paciente. Legal, Né? legal. Então, Tem um processo, tem né, um que a processo. galera segue, só que a sua técnica vai muito, então, do seu olhar. Exato. Do ângulo que você vê o sorriso, como você quer que ele fique no final, né? Exatamente. Porque material você pode muito bem comprar o mesmo material que eu consigo comprar. Uhum. Tá? Ou vice-versa. Tá, Mas todo mundo tem acesso às mesmas é coisas. muito, né? é muito tranquilo, é muito fácil o acesso. Mas a questão de experiência, de senso, de sensibilidade de diagnosticar ou de desenhar um sorriso, Mas, Marcelo, É muito individualizado. a resina, cara, é diferente da porcelana, apesar de ter, né, ter que ter um acabamento ali, uma técnica. A resina ela exige muito mais de uma habilidade manual, certo? certo? Resina é dom ou dá pra aprender? Dá para aprender. Dá para aprender. É claro que se você vier com dom, excelente, ótimo, continue assim. Mas dá para aprender, tá? Hoje, quando um aluno chega na minha clínica e fala assim, olha, se eu não aprender com você, eu vou abandonar porque realmente não é para mim, não nasci com o seu dom, eu vejo as tuas fotos, eu quero fazer igual. E realmente, assim, eu vejo que as pessoas desistem muito fácil. No primeiro obstáculo, às vezes não conseguiu fazer igual um caso meu, ou um caso de outro colega que viu, ou vê que o outro colega está muito além do que ele está, e aí bate aquela bad mesmo, de fato, de você falar, não, será se eu não tenho dom? Ou será que eu não aprendi? Né? Então, quando eu recebo sempre um dentista na minha clínica que quer fazer o meu curso, eu sempre falo, tenha paciência, persistência, que a resina, a lente em resina é um procedimento manual. Quanto mais você pratica, mais você vai ficando bom naquilo. Sim. Né? E quando o cara começa, por exemplo, ele foi lá, fez o curso com você, Certo. passou o dia inteiro com você, aprendendo a técnica, praticando, aquela coisa toda. Vamos lá que ele fez isso numa sexta, num sábado. Cara, segunda-feira ele faz o quê? Qual que é o caminho, qual que é o protocolo para ele seguir e se aperfeiçoar? Porque o que eu vejo? A galera faz um revisão no final de semana, Sim. aprende. Segunda-feira tá anunciando como se já fosse o mestre das resinas. Já quer chegar pra gente, quer anunciar, e tu vai ver o caso, não tem caso. Cara, onde que ele começa? Ele começa fazendo o quê? Tá. Eu sempre acho muito importante, sempre falo para os meus alunos a questão de fotografia. O dentista tem que ter um portfólio muito agradável. Né? Porque a maioria das pessoas compra o procedimento com olhar. Elas olham. Hoje os pacientes estão mais críticos, como eu mencionei. A pessoa olha se tem um bom acabamento, se não tem. Até na hora de você precificar o teu trabalho. Né? Quanto mais detalhes, quanto mais textura e acabamento, óbvio que você vai aumentando o teu preço. Né? Mas para um dentista que está começando, eu sempre falo, depois que praticar o manequim, óbvio, ter um portfólio. Né? Ter bons casos para mostrar, seja para um paciente modelo, seja treinar mais em manequim, porque se não divulgar, não tem como realmente vender de fato. Não tem paciente, né? Não tem paciente. Não pratica, não aprende mais, fica empacado. É isso aí. E tem a galera que fica com vergonha de pedir paciente modelo, cara. Tem. Ah, não, paciente modelo eu não faço. Aqui não sei o quê. Aí vai ver a pessoa tem 2 casos. Cara, é porque assim, nós dentistas cobramos muito. Eu falo nós porque realmente é uma classe que se cobra muito. É um procedimento manual. Então, você vê o outro colega fazendo aquele trabalho, você quer fazer igual ou melhor. Sim. Tá? E isso, de certa forma, não é ruim. Né? Porque se você vê uma foto que você não tem um bom acabamento e teu colega tem, você tem que se espelhar nele. Né? Estimula você. Estimula, exatamente. E um paciente modelo é um paciente que ele está... É uma via de mão dupla. Ele está disponibilizando o tempo dele, tá? E, consequentemente, você está aprendendo. Sim. Né? E você tem que ser honesto o suficiente para falar, não, eu vou melhorar no meu próximo caso, esse não ficou bom. Mas no meu começo também foi assim. Eu peguei paciente modelo, sempre fui de me cobrar muito, não achava que estava interessante a técnica, mas eu sempre tive consciência que ali não era o meu... que eu estava dando o meu melhor, mas que ali não era o suficiente para mim.
Tá? Então, cada vez mais, eu fui me aprimorando e pegando o paciente modelo. Nunca tive problema nenhum com relação ao paciente Legal, modelo. cara. E partindo assim, cara, voltando para a parte da técnica, pra gente que é, de certa forma, leigo, né, Rodrigo? A gente trabalha com odontologia, mas a Muito gente não- cliente, mas... nós não somos dentistas, então a gente não tem, assim, conhecimento técnico, né? Então a gente tem muita curiosidade. Sim. Porque a gente vive aquilo há tanto tempo, a gente tem curiosidade para saber, por exemplo, a gente vê ali o resultado final. Tá. Eu sei que o seu resultado é bonito, o resultado de fulano é feio, e eu vejo ali um legal, um mais natural, um mais chamativo, um tem um detalhe ali diferente. No final das contas, o que que difere uma técnica ruim para uma técnica boa? Tá. Vamos lá. A técnica, ela sustenta um bom resultado. Se você tem uma boa técnica, você sustenta o teu bom resultado, né? Consequentemente, o que eu vejo hoje é que muitos dentistas não têm uma boa bagagem ou já começa fazendo resina e já quer, como você mesmo falou, divulgar que é o especialista, que é referência e tudo mais, tá? Mas hoje o que de fato diferencia uma técnica ruim de uma boa é a visão clínica de um dentista, tá? Porque você pode ter a sua técnica, eu posso ter a minha, mas o que diferencia um do outro é o ponto, é o olhar. Tá? É o olhar, você ser mais sensato, você ter uma programação, é um protocolo antes que você segue. Hoje, por exemplo, quando o paciente chega na minha clínica, até por avaliação virtual, a gente pede foto e é justamente para a gente ver, né, as referências do paciente, os traços. Então, nós temos uma preocupação além do sorriso. Tá? É uma sensibilidade de história mesmo. Eu não quero só fazer a lente, porque lente qualquer profissional pode fazer. Tá? Mas essa questão de um protocolo antes, de um planejamento, né, estratégico voltado, personalizado para cada um individual, é diferenciado. Tá? Entendi. Então, entendi. isso que define uma técnica, porque um bom acabamento, uma boa textura, você pode até fazer, mas essa questão de programação, de individualização de cada paciente, é muito de profissional para profissional. Entendi. Então, o que você está querendo dizer, assim, pra gente que é leigo, basicamente, eu posso olhar aqui e achar bonito. Mas se não tiver bem reabilitado, mordida não tiver toda errada, quer dizer encaixar que com a pessoa, né? não ficou legal. Não Exatamente. Entendi, cara. Excelente. Porque, além da técnica, tem muito essa questão, né, de individualização. A gente não pode copiar e colar um sorriso como se todo mundo fosse igual. Né? Porque técnica por técnica, você sabe, tem que ter um bom acabamento, uma boa adaptação Uma boa na resina. margem gengival, bons materiais. Tá? Mas vai muito isso. Né? A técnica em resina vai muito além de simples fazer a resina, de esculpir. Legal, legal. Quando chega um cliente lá pra gente, ô Rodrigo, e você olha esse cliente, a gente vai ali, né? Chega tudo brifado pra você e uma dessas informações é o portfólio desse cara, o Instagram, né? Isso aí. Você... Tem muito dentista lá que chega com os casos feios e tudo mais ali, né? Meio complicado, né? Cara, eu tenho até uma dúvida sobre isso, eu fico me questionando. Às vezes, será que eu julgo errado o caso do cara? Pois é, É porque ele não sabe fotografar e registrar bem. pois é. Isso é um ponto. Tem esse ponto, cara. Faz muito sentido. E às vezes eu olho assim, cara, o caso é legal, só que a iluminação tá tão ruim que parece que tá até opaco. Não consegue refletir, não consegue nada. Hoje, quando eu recebo, falar em fotografia, quando eu recebo um aluno que vai fazer meu curso, eu sempre falo. Em vez de você comprar um bom foto, o valo da vida, tem que ter uma câmera. Sim. Tá? Tem que ter uma câmera, tem que registrar. Óbvio que o material, uma foto, tem como usar outra marca inferior, mas que dá um bom resultado. Mas uma boa fotografia tem que usar sempre. Cara, Tem que fotografia, iluminação conta muito. E iluminação hoje, né? Sim, não é sim. nem Você tão consegue caro adquirir assim. uma luz muito boa, umas fotos muito boas, vídeo. E a gente tem que avaliar quando o dentista vem pra gente, o que eu falo com a galera? O que eu preciso de você para que a gente, com a nossa estrutura, consiga te dar resultado? Que você tenha uma boa comunicação, Sim, que você tenha bons casos, bons casos. né? Que você tenha o mínimo de ética para que a gente consiga te representar junto com você Exato. e te levar resultado. Porque tem uma galera que não quer saber de nada. Cobra R$1.000, R$2.000 para botar lente, bota de qualquer jeito e a gente está só alimentando uma máquina de problema. Verdade. E se um dia associar a gente acaba tendo problema também se associando a isso. Eu acho que de fato a nossa parceria deu certo porque é uma parceria muito muito claro, né? O que eu quero e o que vocês falam, não, Marcelo, faz isso, faz aquilo. Mas óbvio que se eu não tiver um bom trabalho, a gente não consegue de fato vender. Não tem como, cara. Não tem como. Se você tivesse dificuldade para apresentar seus casos... Cara, tem gente que chega para mim e fala, eu fiz não sei quantos casos. Eu falei, legal, tá no seu Instagram? Não. Por quê? Eu não tiro foto. Eu não registro a emoção do paciente. E aí, uma coisa que eu falo, cara, cada caso que você faz,
Tem que ser registrado. Tem que ser registrado. E assim, tu tem que pensar milimetricamente em tudo, porque é um outdoor Sim, ambulante do seu resultado, da sua técnica. sim. Cada sorriso é um outdoor andando pela rua que você pode vender. Então você tem que registrar bem, pensar bem nos detalhes, ter esse cuidado que você falou, Sim. ter essa técnica, porque é isso que vai gerando aquela bola de neve de mais resultados, mais indicações. E o Instagram é um portfólio, né? O paciente chega lá Catálogo, e eu sempre máquina. pergunto, tem referência? Ah, tenho, é sua mesmo. E eu sempre pergunto da referência, mas não para fazer igual. Mas uma referência, ele delimita o que o paciente busca. Né? É muito claro, você consegue entregar um resultado muito mais satisfatório Sim. se o paciente já te dá um trajetório, um caminho ali a se seguir. Ah, gosto de estratificado, uma lente mais natural, quero algo mais branco, mais natural ao mesmo tempo. Então, ele consegue direcionar o paciente. Então, essa questão do portfólio, o Instagram é uma vitrine. É isso aí, cara. Tem que ter um cuidado além. E, Marcelo, por que você acha que hoje muitos dentistas dessa leva que tem formado de 2020 para cá, eles têm ido muito para estética, principalmente para lente? Tá. Eu acho que pela a questão do dinheiro, óbvio, né? Você consegue aí um dinheiro, digamos, que a estética... Como a estética é mais procurada, você consegue, de fato, ganhar mais. É uma demanda absurda. Tem uma demanda maior, você consegue mais paciente. Mas os pacientes, principalmente no ano de 2026, estão mais exigentes. Né? Eles querem pagar, mas eles também querem o resultado. Boa. Então, eu acho que assim, ter uma boa técnica, tá? Treinar bastante, exercer ali o seu melhor, pode ser que o paciente ame e você nem tanto, mas a questão do profissional se formar e já ir direto para a resina, está muito ligado a isso. Outros têm muito dom, gostam muito da estética, mas outros meramente só vai... E isso que você falou de fazer trabalhos não tão bons, ruins, está muito ligado a isso. Sim. Você fazer não por amor, mas sim pelo o dinheiro. É apresentado muito com facilidade. Eu fico vendo muito isso no discurso dos outros. Assim, Sim, cara, sim. é muito fácil. Eu não preciso necessariamente fazer uma especialização de 2 anos, de certa maneira. De certa maneira, A galera sim. vai final de semana, faz um curso, Faz um curso. tô apto para fazer, tô apto para vender e faturar. Avaliado com risco também, né? Você para pensar, né? Você vai fazer um implante, é simples. Pô, mas é um procedimento cirúrgico. Cirúrgico, invasivo. Né? E quando você faz ali a lente, se o cara tiver direitinho, então, o seu risco ali pela saúde do paciente, que querendo ou não, o dentista, quando ele abre a boca no paciente ali, ele tá correndo um risco. Tá, exato. Sim. Né, E cara? ele é responsável também, né? Desde a anestesia. Você Sim, bota anestesia, sim. se o cara tiver uma reação alérgica ali, ferrou, irmão. Sim, né? sim, não. E a lente, ela já é um procedimento que não é invasivo. A lente resina, né? Não é invasiva, então você diminui um pouco o teu risco ali. Sim. E tem um ponto também financeiro que você colocou, né, cara? Sim. Porque os materiais, apesar de ser de bastante qualidade, o que pesa muito ali na precificação é a técnica, É né? a técnica, exatamente. É o tempo. Tempo Sim. dedicado. Assim, obviamente tem diferença de material. Tem material que é mais caro, materiais materiais mais mais inferiores. mais barato, que é o que a galera acaba vendendo com a precificação mais baixa, que a gente vai falar sobre isso. Sim. E eu tenho uma coisa para falar, que tu falou logo no início e a gente puxou agora, que é em relação à demanda. A gente está muito num discurso aqui de... a galera é mais consciente, a galera tem um apreço um pouco maior por naturalidade, sabe Sim. que é uma lente estratificada e tudo mais. Só que isso daí, se vocês pararem para pensar, isso é a nossa bolha. A gente que vive nisso, chega para a gente pessoas mais direcionadas, mais conscientes, porque é a nossa bolha. Mas fora da nossa bolha, gente, tem gente que não faz ideia que é uma lente de resina. Sim. Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem gente que confunde que a resina... Por exemplo, quando vai falar de lente de resina, a pessoa vai achar que tem que desgastar, que Sim. tem que fazer isso. E eu vi uma pesquisa, já te cortando, que fala que 98% dos brasileiros vão ter faceta um dia. Seja de resina ou Que laminado. doideira, Perfeito, cara. eu ia chegar nesse ponto. Sim. Eu não vi essa pesquisa não, mas a minha intuição, pela tanto Mas já tem. lente que a gente vende, Sim. é isso, cara. Daqui a pouco vai ser uma pressão social. Sim. Assim como é uma pressão, por exemplo, todo mundo tem que usar rede social, que, gente, todo mundo hoje é forçado a ter uma rede social para conviver. Sim. Daqui a pouco vai ser natural que todo mundo tenha uma lente. Vou trazer um exemplo, né? Eu coloquei lente em 2021. Você colocou agora. Agora, ano passado. Se as nossas esposas, diferente da gente, elas nasceram com uns dentes bonitos, né? Sim. Não precisa. Nossa Senhora. Mas se elas não tivessem, ou fosse igual os nossos, a gente já tinha incentivado elas a fazer também. Com toda certeza. Olha que loucura, Então, é cara. uma pressão. É o que você Que falou. loucura, É isso, cara. É uma pressão. Não, eu vejo alguém assim, por exemplo, que eu conheço, que eu vejo que precisa de lente, fala, por que tu não coloca uma lente, cara? É isso? Que loucura, É mano. porque, tipo Verdade. assim, foi Se tão torna bom- natural pra gente Sim. Foi falar tão isso. bom pra mim ter colocado lente que eu falei assim, cara, por que tu não coloca? Não muda nada na tua vida. Tu se adapta ali, uma semana já tá ótimo. Cara, eu vejo foto minha sem lente, eu me assusto. Boca murcha. Como que eu fiquei muito É outra pessoa, tão tempo cara. sem, né? Cara, é bizarro. Então, Sim. assim,
para quem entra no mercado, dentista que entra no mercado e quer fazer lente, cara, tenha toda a paciência para aprender técnica, de fato, para se aperfeiçoar. Porque ainda vai surgir muita demanda. E pensa, tem muita gente esse ano fazendo 18, 19, 20 anos. Tem muita gente esse ano tendo o primeiro emprego e realizando o primeiro sonho, o seu primeiro dinheiro. Sim. Ou seja, a demanda é renovada, cara. É um mercado que só cresce. Só cresce. Só cresce. E ainda com o impulsionamento de rede social, essa cobrança estética, a tendência aumenta cada vez mais. Exatamente. Como é que você vê essa questão de concorrência, cara? Porque você está num lugar que é extremamente concorrido. Imagina que tenha muita gente lá que tenha muita técnica boa também, que tenha muitos casos que tenha tanta audiência quanto você tem. Mas como é que você enxerga isso? Eu enxergo de uma forma, sempre tento dar o meu melhor. Tá? Acima de tudo, sempre o meu melhor, planejo a minha equipe, tem paciente que prefere fazer comigo ou com a minha equipe, a gente tem uma programação, fazemos várias reuniões, fechamento de técnica, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas eu não vejo como uma ameaça, não. Eu acho que como tem bons profissionais, também tem aquele profissional que está começando, que não tem tanta adaptação com a técnica, não vejo como uma ameaça, eu vejo como referência, os bons sempre vejo como referência. E cada vez mais a gente vai aplicando nossa técnica individualizada, não copiando e colando um sorriso em outro. Mas vejo como um colega de profissão, não vejo como um... Legal. E a gente falou de técnica e a gente citou bem rápido técnica relacionada à precificação. Né, de lente. Cara, a gente tem... A gente cobra 1.500, 2.000 a boca toda. A gente cobra 2, 3.000 um elemento. A gente tem esse cenário tudo em resina. Sim. Cara, o que faz alguém cobrar barato? O que faz alguém cobrar muito caro? O que garante? É só confiança? É a técnica? É o material? Existe um material que vale a cobrar 2, 3 mil elementos? Ou é realmente técnica ou referência? O que é? Qual que é o segredo? Eu acho que a precificação está muito relacionada com o que você entrega. Né? E é claro que quando a gente está começando, porque eu também comecei assim, de baixo, valores muito baixos, 100, 150, 200 a faceta, você fica um pouco... duvidoso do que você consegue entregar. Você fica sentido de forma... eu acho que eu de auto-sabotar. Eu acho que eu não mereço e cobrar isso porque eu não entrego ainda dessa forma. E, às vezes, o teu paciente ele não tem um olhar clínico. Ele não tem um olhar crítico assim, ao ponto de falar, não, essa área de espelho está diferente da de sombra. Bonito e feio. Ele gostou e está tudo bem. E aí entra na questão da auto-sabotagem. Você não acha suficiente cobrar 1.000 por faceta, R$800 uma faceta, porque você acha que ainda não é compatível com o trabalho que você entrega. E então, o que pode ser feito para uma pessoa que chega para você, por exemplo? Com certeza algum aluno chegou para você e falou, Marcelo, eu cobro 2.500 e eu queria cobrar mais, mas eu não sei o que fazer. Quais são as etapas que ele precisa se preparar? Eu não sei. Quando chega um aluno, inclusive já chegou um dentista chegou e falou, olha, eu cobro R$100 a faceta, R$200 a faceta. Acho que faz 1 ano e meio, 2 anos essa história. E aí eu falei, vamos entender por que você cobra esse valor. Porque eu já vi que você está 2 anos no mercado, já pratica muito bem, e eu sei que o seu trabalho vale mais que outros por aí, se a gente for fazer uma comparação, mas você não está confiando no seu próprio trabalho, no teu próprio resultado. Tá? Aí ele falou, não, acho que o acabamento, vim aprimorar minha técnica, eu acho que quando eu fazer seu curso, sim, eu vou conseguir entregar o que eu quero e, consequentemente, vou cobrar mais. Falei, eu acho que é justamente isso, é aprimorar a técnica. Tá? Se você acha que você não está suficiente de cobrar, é claro que você tem que ver muito essa questão de auto-sabotar, porque às vezes você faz um trabalho bem feito, só que você acha que você não merece cobrar esse valor. Tá? E muitas das vezes os pacientes estão gostando do teu trabalho, consequentemente poderia estar pagando muito mais, tá? E aí você fica preso naquele valor. Que inclusive já aconteceu comigo no começo. Eu ia falar para você contar essa história. Tem um paciente que chegou e falou que pagaria X. Sim, aconteceu comigo. Eu atendi um paciente algum tempo atrás, e sim, ela falou, olha, gosto muito do teu trabalho, não vim pelo valor, eu vim pela entrega. Eu acho que você entrega um trabalho de qualidade e eu me vejo com o seu trabalho. Tá? Eu sair da minha casa, de outro estado, vim aqui fazer lente com você, pode ter certeza que é porque é o seu trabalho, não é o valor. Tá? E, inclusive, você poderia estar cobrando muito mais do que você cobra, porque eu já fiz vários orçamentos, várias avaliações e com pessoas que nem era mais referência ou menos referência e o valor, assim, o seu valor ficou muito abaixo. Tá? E é naquela hora que você fala, poxa, já cobrei, como que vou alterar isso? Não tem muito o que fazer.
tá? Sim. Naquele momento. Óbvio que depois que ela foi embora, eu chamei o meu time, a gente conversou, poxa, o que está acontecendo? Tá? Porque se ela veio de outro estado, e eu recebo muito paciente de outro país, de Sim. outros países que vêm realizar faceta comigo. Então, essa pessoa vem realmente porque ela gosta do meu trabalho, né? Ela se viu naquele trabalho. E aí, óbvio que a gente alinhou, a gente viu, olha, onde que a gente está errando para a gente alterar isso, porque realmente é uma situação bem delicada. E aí você fala, nossa, poderia ter cobrado mais. É porque o seu trabalho vale mais. E isso que tu falou é muito interessante. Tem muito dentista que o psicológico acaba sendo frágil. Frágil, assim, não confia em si mesmo, né? Não tem... E chega a ser algo cultural também, né? Sim. A gente sim. cresce com essa crença. Se colocam muito nessa posição, né? De que, meu trabalho, acho que eu sempre preciso melhorar. Às vezes o cara tem um Instagram maravilhoso, Sim, casos sim. maravilhosos. As pessoas se emocionam quando faz o caso com o dentista e não consegue... E voltando naquele caso da minha aluna que veio, né? E a gente aprimorou a técnica, consegui fazer com que ela mudasse essa chave na cabeça dela, essa mentalidade de que realmente o trabalho dela é bem feito, ela dá o melhor, compra bons materiais, sempre está evoluindo, inclusive fez curso comigo de novo. Então, é uma pessoa que, consequentemente, vai ter muito sucesso. Legal, cara, legal. E agora a gente olhando a resina como business, né? A lente em resina como business. Hoje a sua clínica praticamente é 100% resina, né? Sim, sim. Nós focamos muito na parte estética, né? Temos os procedimentos convencionais, mas o carro-chefe, o que a gente faz no nosso dia a dia é mais as lentes. E dá para ganhar dinheiro, Marcelo? Por exemplo, assim, ó, a gente para pensar, igual a gente falou agora. A resina, a melhor resina que você usa que tem no mundo hoje é que vocês usam no consultório de vocês, os melhores materiais e tudo mais. Só que quando a gente vai analisar o custo operacional para fazer um procedimento em si, o que vale mais realmente é a mão, né? A sua capacidade técnica. Mas a nível de negócio, vale a pena hoje você ter uma boa estrutura para poder atender só pacientes para lente? Sim, com certeza, né? Óbvio que eu não comecei só com lente, comecei com os outros procedimentos, comecei em clínica popular, como a gente já conversou, inclusive temos nosso outro vídeo, né? E conta um pouquinho da sua história, Exato. né? Então, consequentemente, sim, dá dinheiro e sempre fui de dar o meu melhor, sempre de escolher os bons materiais e mesmo fazendo essa conta não tem como. É um mercado muito rentável. Tá. Boa, excelente, excelente. Para quem tá assistindo aqui esse podcast, a gente tem um podcast que a gente gravou com o Dr. Marcelo, que a gente conta um pouco sobre a história dele. E a gente fala também da trajetória, como ele iniciou na odontologia. E eu não sei naquela época, cara, como é que você tava de resultado. Mas hoje a gente tá falando aqui de 2026 aqui, cara. O cara tá botando mais de 50 caras de lente por mês. Isso é um absurdo quando a gente fala aqui de São Paulo, cara. Né? Era na Avenida Paulista, é loucura. E mais uma vez, quando a gente tá ali, aqui no Rio, a gente é do Rio, a gente para e pensa assim, cara, beleza, na Avenida Paulista, tá tudo certo, o cara é um fenômeno, show. Mas quando a gente chega lá, que a gente vê aquela energia, que a gente olha assim, cara, prédio pra todo lado. Cada prédio desse tem uma porrada de dentista. E não tem só gente ruim, tem gente boa por ali também. E o cara consegue ter um resultado constante de jeito. Eu fico impressionado. Quem tá chegando lá, sei lá, quer montar um consultório novo, fica com medo. É. Com certeza fica com medo. Pô, desceu ali pra almoçar, tem Já 20 passaram tem outros muitos dentistas com a gente, cara, lá da Avenida Paulista, de outras regiões ali de São Paulo. E é uma dificuldade. Eu mesmo, no início, eu tinha até medo, quando eu era sozinho, fazer tráfico. Você lembra, Rodrigo? Que a gente ficava até receoso de pegar São Paulo, porque era muito difícil atender ali. Inclusive, vocês, cara, vocês quebraram uma barreira que a gente tinha dentro da nossa empresa. Que é ter medo de atender cliente de São Paulo. De São Paulo. A gente entendeu que, na verdade, não era só, né, o nosso trabalho em si, a dificuldade, o custo por lead, aquela questão. Mas sim um conjunto do dentista, do modelo de negócio, quebrou. Tanto que hoje a nossa carteira, o maior percentual é em São Paulo, né? O maior percentual é em São Paulo. Uma coisa que a gente percebeu... Essa você não sabia, mas é verdade. Não. Porque assim, como a gente se aproximou muito também, a gente acabou tendo muita liberdade no negócio de vocês para poder entender mais a fundo o que estava acontecendo. De fato, o que acontece. E a gente viu que, cara, peraí, se eu olhar só para anúncio, olhar só para custo por lead, né? Essas coisas que o pessoal só olha para isso, as agências, cara, eu não vou conseguir levar resultado. E vocês são pessoas que vocês trazem tudo que está acontecendo dentro da clínica sem a gente pedir. Sim. Vocês buscam se desenvolver, buscam desenvolver a forma como está apresentando, é reforma daqui, é reforma dali, é experiência o tempo todo. Então, a gente vendo que, peraí, por que dá muito resultado com eles? Porque eles se movimentam muito lá e a gente tem que acompanhar esse movimento aqui. Sim. E aí que a gente começou a entrar no comercial de vocês, começou a olhar número, começou a opinar, precificação e tudo mais, para ver se, cara, vamos aumentar, vamos melhorar, vamos... Então, essa liberdade, ao longo desses últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente,
peraí, então, independente do lugar, independente da concorrência, a gente consegue levar resultado. Sim. Mas eu preciso muito que o dentista tenha isso aqui que o Marcelo tem, ou busque ter. E eu acho que foi isso que fez funcionar muito bem a nossa parceria. Sim. Né? Nós somos muito claros, muito objetivos. Eu quero assim, eu quero isso. E São Paulo, sim, tem muitos dentistas, de fato. Concorrência grande, né? Muitos, muitos. Inclusive, hoje, a maioria que se forma opta por procedimento estético. Ou vai para Sim. ROF, ou vai para faceta. Tá? E aí entra diferenciamento de um profissional para o outro. Né? Uma boa técnica. O que a gente está fazendo, o que outro está fazendo. Vamos tentar ter o nosso negócio de uma forma mais visível comercialmente, tanto na experiência quanto bom resultado. Então, isso conta muito. E a gente é bem claro com a nossa parceria. Né? Porque o tráfego, por si só, cara. não faz tudo. Sim, Né? sim. É um conjunto, é um complemento. Cara, e quando a gente fala de resultado, a gente... o pessoal acha que é um botão mágico que alguém aperta e você consegue fechar as 50 casas aí que a gente tem sempre buscado, batido e tudo mais. Beleza. Só que existem várias outras coisas que compõem isso. Não é só técnica e não é só também o marketing. Sim. Só que a gente fica muito curioso. A gente sabe por quê, mas eu queria ouvir de você a sua opinião. Por que tem dentista que não tem técnica boa, que não tem caso bom, mas o cara consegue ter destaque, consegue crescer? Sim. Eu já vi um relato de outro dentista, inclusive aluno meu, que fala assim, olha, eu estou começando agora e vi que também outra pessoa começou agora e já comprou carro, já comprou apartamento, já comprou uns itens aí, já tá bem de vida e eu estou começando agora. E o que ele está fazendo que eu não estou? Tá? E eu vejo que não tem uma boa técnica, é um trabalho assim, igual ela relatou, igual o meu que eu estou começando. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de diferente de outro que ele já está muito mais além, tá? E essa foi a pergunta que você falou. O que outro dentista vende mais, né? E não tem uma técnica tão legal? O que ele está fazendo diferente? Imagino eu que o time comercial dele é muito bom, né? Ele deve ter uma vendedora muito treinada, uma recepcionista muito carismática. Agressivo também, muitas das vezes. Sim, muitas das vezes. Até mesmo tenta ganhar em volume. Sim. Tá? Porque tem muitas clínicas voltadas para facetas em resina que ganham em volume, não em qualidade. Tá? Então, eu acho que está muito ligado a essa questão mesmo. Cara, sensacional, cara. Então, você está querendo dizer que por mais que você tenha uma técnica meia boca, você entrega um trabalho meia boca. Mas se você for bom de vendas, bom de marketing, bom de vendas, você vai conseguir ter um bom resultado. Agora, se você juntar tudo isso com uma boa técnica, você vai ter um resultado extraordinário. Com certeza. Porque acho que o cara... Você falou uma parada que é interessante. Normalmente, quem é muito agressivo em vender, ele não se garante no resultado que ele tem. Ele se garante na pressão que ele faz, na venda. Ou seja, o ticket dele é mais baixo, a margem dele é menor. Só que quando você une uma boa estratégia de marketing de venda, uma boa técnica, a gente está falando de agregar valor, sobe a sua margem. Exatamente, e aí sim. Tu lucra muito, né? Só que tem um ponto, cara, que assim, ó, se o cara não tem uma boa entrega, ele não deve ter um LTV, ou seja, o paciente não volta lá nele mais vezes, então, né? A gente costuma dizer que isso tem um tempo, né? Tem um tempo limitado ali. Ele vai ganhar um dinheiro, ele vai subir, mas vai chegar uma etapa que ele não vai conseguir evoluir. Porque essa alavanca de marketing e venda, uma hora ela vai diminuir. Sim, então, o cara não está gerando novos pacientes ali. E os pacientes que já foram nele não vão voltar, porque ficaram insatisfeitos. Não gera indicação, não tem uma coisa orgânica de fato, né? Gera trauma. Exatamente. Falando nisso, chega muito caso para você de retrabalho, assim, cara, que a pessoa chega aqui traumatizada? Sim, chega muito. 2026 é retrabalho, 2025 a gente já vem do ano de retrabalho, mas cada vez mais. Inclusive, a gente estava falando que temos resina e que tem intenção em trocar, ou que se soubesse de alguém para indicar. Sim. Então, a questão do retrabalho vai ser tendência. Quanto mais pacientes que tinham uma lente mais grossa, com um aspecto mais grosseiro, que era tendência no passado e agora não mais. Então, na clínica não é diferente, a gente recebe muitos retrabalhos. Inclusive, semana passada eu recebi uma paciente que colocou laminados, tá, em porcelana, faceta em porcelana, 7 dias atrás. Que isso. E me procurou. Tá. E aí, óbvio que eu busquei entender, procurei entender o que estava acontecendo, porque 7 dias. Caramba. Tá. 7 dias. E ela laminado, não era resina. Teve um preparo ali. E aí eu fui buscar entender por que de fato ela me procurou, né? Pra gente fazer essa troca. Sendo que estava 7 dias ainda, a pessoa estava em período de adaptação. Mas nem no outro profissional ela não quis, não sentiu mais confortável. A confiança acabou de fato, né? E aí foi um exemplo assim, mas assim,
Por mês, uns 15, 20 a retrabalho. Caramba, muita coisa. Muita coisa, né? E a tendência é aumentar. Então, quando você me fala, o mercado de resina tende a crescer, com certeza. Né? Quem tem quer trocar, quem não tem quer colocar. Isso aí. Tendencioso. É verdade, cara. Cara, vamos ter que marcar outro para poder falar mais coisa. Se deixar aqui, a gente fica 2 horas aqui Tem falando. bastante coisa. Resina assim, é estética, né? Não tem como É hoje um você... mundo, cara. Cara, legal. Marcelo, se você puder deixar um recado para o dentista que ainda está um pouco perdido na profissão, ou principalmente para aquele que acabou de se formar, tem ali 6 meses, 1 ano, o que você deixaria assim de recado, tomando como um parâmetro você, cara, um dentista de sucesso, está numa cidade legal, uma cidade que muitos dentistas tentam, mas acabam não Sim, São conseguindo. Então, assim, o que você poderia deixar de mensagem para esse cara? Primeiro ponto, não desistir, tá? Não desistir no primeiro obstáculo, tá? Porque se eu fosse desistir no primeiro obstáculo, com certeza eu não estaria aqui, né? E hoje eu consigo levar a minha técnica, o meu ensinamento para vários dentistas, inclusive fora do país, né? E eu me sinto extremamente satisfeito com minha profissão. A odontologia abre portas. Então, o fato de você não desistir no primeiro obstáculo, tentar persistir. Faceta em resina é mão, você tem que praticar, você tem que exercer ali. E não é dom, você consegue aprimorar cada vez mais a sua técnica. O fato é não desistir. Legal, cara. Legal. Pra quem não sabe, ele citou aí, eu quero falar. Marcelo tá indo pra Chile, Colômbia. Nós estávamos... Tá hablando lente aí, Não, velho. antes aqui do podcast, tava gravando história falando espanhol pro pessoal da Sim, Colômbia. a coisa tá evoluindo. Tudo bom. Ano passado estive no Chile, em Santiago, 4 vezes, tá? E agora estive na Colômbia, 2 semanas atrás. Um curso pequeno. Fui sentir como que era, fui ver como que funciona a questão de materiais em outro país, porque a gente vê que a odontologia estética, principalmente as resinas, ela se conecta muito. A nomenclatura é muito igual, né? Só que a questão de prática é diferente de um país para o outro. diferente, né? A procura é diferente. Lá eles prezam muito pela naturalidade. E aqui a gente viu que é uma tendência agora. Caramba, Né? que legal. Lá é BL4, 5, A4, A3, nada de BL1. Então, a odontologia abre portas. Fiquei muito feliz e com certeza já temos datas para voltar, como eu mencionei para você antes da gente começar. Que legal, em julho cara. a gente volta com uma turma bem maior. É desafiador, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito, muito feliz e lisonjeado com o que a odontologia, com o que a estética me proporciona. Cara, que legal. E para o dentista te encontrar nas redes sociais, cara, onde que ele te encontra? Vamos lá. Nós temos o TikTok, olha lá. E o Instagram. Acho que o Instagram é a vitrine de qualquer dentista que está começando, ou um dentista que está aí há bom tempo já. Meu Instagram é @Marcelo Carvalho E. Muito simples, só encontrar lá. Inclusive, se tiver alguma dúvida, as meninas tentam sempre sanar. Se eu tiver também, eu consigo digitar, responder. Se falar que veio do podcast, da Risecast. Isso aí, ó. Tem uma atenção especial lá no Com teu certeza, curso. por que não, né? É uma empresa que está comigo mais de 2 anos. Maravilha, né? Mais de cara. 3, então com certeza Maravilha. vai sim. Irmão, obrigado mais uma vez por vir aqui falar com a gente, tá? Muito obrigado, meu irmão. A gente sabe que você abrir ali um dia da tua agenda, fechar, né? Na verdade, Sim. a tua agenda para estar aqui com a gente. A gente sabe o sacrifício que é, o prejuízo que é, de certa forma. Mas isso aqui é um investimento. Investimento sim, com em certeza. conhecimento para novas pessoas. A gente vai transbordar na vida desses profissionais, né? Desses novos dentistas. Sim, ou sim. dentista que quer ver uma nova odontologia. Sim. Então, obrigado, irmão. Obrigado mesmo por estar aqui falando com a gente. Obrigado eu. Fico muito feliz. Obrigadão. E se eu fosse vocês que estão assistindo isso daqui, a agenda do homem tá cheia, tá viajando muito, tá sendo muito convidado para dar muito curso fora do país, vocês já viram isso. Então, entre em contato, quer passar um dia com ele, aprender a técnica dele, como que ele faz, entender qual que é o processo dele para fazer com que ele, né, crescesse tanto assim, já bota o nomezinho lá na lista, né? E é bom você falar isso, porque realmente no meu curso extremamente VIP, quando não é turma, eu passo tudo. Abro o computador, converso tudo, exatamente, valores, questão de negócio. É muito importante para o dentista que está começando ver que ele também pode. Sim. E para o dentista que já está. E às vezes acha que está num degrau inferior, que está patinando no mesmo, ele consegue, óbvio, ver que é possível. O cara vê a sua clínica viva acontecendo, né?
É isso aí. No dia a Então, dia. já manda mensagem lá para garantir a vaga para quando ele tiver disponibilidade. Que não é só ser um bom dentista de técnica. É isso É aí. ter paciente para aplicar a técnica e melhorar. Exatamente. E o principal de Sem tudo, né? Ganhar dinheiro Exato. e fazer o negócio funcionar. Então, você que é dentista e quer ter uma empresa como a Odontorize fazendo a captação de paciente para o seu consultório, e eu falo para todo mundo, o diferencial da Odontorize não é gerar demanda, não é gerar lead, porque isso aí qualquer pessoa consegue fazer. Não tem dificuldade nenhuma em você subir uma campanha. Agora, entender de todas as alavancas que tem de marketing e venda para você colocar o paciente na cadeira, aí eu te falo que existe pouquíssimos no Brasil e, sem dúvida, a Odontorize é uma das melhores. Então, eu quero convidar você, dentista, a conhecer mais sobre o nosso trabalho. Tem aqui o nosso canal no YouTube, tem as nossas redes sociais, @Odontorize_, que é o Instagram da nossa empresa, e o meu Instagram pessoal, que eu compartilho muito conteúdo também de bastidor, falo bastante sobre o business da odontologia, que é @LeoIan_. Meu irmão, Obrigadão mais uma vez. mais uma vez, é isso e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.